Boa noite a todas as pessoas queridas que estão nos acompanhando na live de hoje, os de perto, os de longe, os de sempre e os que estão aqui pela primeira vez. Sintam-se acolhidos na nossa roda de conversa, que é uma atividade realizada em parceria com o Movimento Socioeducativo Educar em Tempos Difíceis, o MSE Brasil. A live de hoje. Vocês estão me ouvindo? Sim. Deu uma tremedeira aqui para mim. Tá tudo bem, Alexandre? Tudo bem? A live de hoje é em parceria, né, com o Movimento Socioeducativo Educar em Tempos Difíceis, que faz parte, né, uma parceria que apoia e promove atividades como as de hoje, que fazem parte do ciclo de rodas de conversa de 2023, com o lema Afirmar a Democracia, Fortalecer a Cidadania, Vida Digna. Um lema que nos envolveu ao longo deste ano e nos desperta para a temática de hoje, de percebermos que enquanto houver racismo, não há democracia plena e forte. E sabemos, discutimos ao longo desse ano, as diversas formas de racismo presente na nossa sociedade e que nós devemos trabalhar para garantir não somente o acesso à educação digital, mas também o desenvolvimento e a habilidade de combater a discriminação online. É uma exigência de fortalecer a cidadania e promover a igualdade de oportunidade para todas as pessoas. Uma discussão que tem um impacto direto na qualidade de vida. Os algoritmos estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano e acabam tomando decisões que reforçam padrões discriminatórios na nossa sociedade. Por isso, envolvidos por esse lema, falar sobre colonialidade, exclusão e racismo digital é mais do que urgente. Em nome da Nova América, eu dou boas-vindas às nossas convidadas Patrícia, ao Luciano, que está chegando, a Karina e a Luciana, para falar sobre esse tema tão importante. Tenho certeza que será uma noite muito formativa e por isso eu incentivo você, companheiro, companheira, parceiro e parceira da Nova América, que chame mais gente para essa roda. Compartilhe o link do nosso canal com seus contatos. Nós estamos com 971 inscritos no nosso canal. Quem sabe não é hoje que a gente chega a 1.000 inscritos. Bom, a nossa roda de conversa tem uma dinâmica em que cada convidado tem até 15 minutos de uma fala inicial. Em seguida, nós abrimos a conversa para as interações de vocês no nosso chat. As perguntas, os comentários, eles podem ser enviados ao longo da fala. A gente vai aqui se organizando e repassa depois para os convidados, não tem problema. Animem-se e enviem suas perguntas, os seus comentários. Antes de passar a palavra para as nossas convidadas, eu incentivo vocês a conhecerem os nossos materiais, as nossas redes sociais, esses links que estão sendo divulgados aí no chat no YouTube, a revista Nova América, que agora também tem artigos na versão podcast, o Observatório de Educação em Direitos Humanos. Estão aí sendo projetados pelo Alexandre. Bom, nós combinamos que a Patrícia vai iniciar a fala, em seguida eu passo a palavra para o Luciano, que já está chegando, depois fala a Karina e, por fim, a Luciana. Em nome da Nova América, eu agradeço e apresento agora Patrícia Marciano de Oliveira, que é mestra em novas tecnologias digitais na educação pela Unicarioca, é licenciada em informática pela Universidade do Grande Rio, é professora de informática educativa na Prefeitura Municipal de Duque de Caxias e especialista em educação na Secretaria de Educação de Magé. Patrícia, você tem a palavra.
Boa noite, gente. A Érica, agradeço aí o convite da Consolação e a mediação aqui agora da Érica, com a promoção dessa roda de conversa, como a Érica colocou, é algo que é latente, que a gente precisa realmente repensar todos os dias, e sobretudo nos espaços de educação formal, que são as escolas, e também não formal, né? A sociedade como um todo. E aí eu preparei um material aqui, que um tempo é bem curtinho, né? Eu vou colocar aqui, tem que apresentar, então vamos lá, vou colocar por slides e vou pegar esse aqui que eu acho que é o que funcionou. E vamos lá, se vai carregar. Acho que foi, né? Tá todo mundo vendo aí, cortou aqui, mas a gente tem um tema aqui, coloquei aqui o coisa, minhas informações, o que a Érica já colocou. Então, eu trouxe assim um inicial para a gente começar essa conversa, um trechinho da PEC de 2021 que está submetido no Senado, eu acho que foi a Tebet, esqueci Simone Tebet, né? Ela que propôs enquanto ela era senadora. E um pedacinho dela, dessa PEC, para, acho que é o artigo 5º da Constituição, que eles pretendem colocar lá, incluir. E ele traz esse trecho, né? Assegura a todos o direito à inclusão digital e determina que o poder público promova políticas que visem ampliar o acesso à internet em todo o território nacional. Assim, a gente entende que muita coisa tem sido feita, mas o Brasil, né, com a extensão que ele tem quase continental, não consegue atingir. Né? Tem um outro slide que eu estava pesquisando, e o contraponto que existe, outras pesquisas que dizem que no Brasil as pessoas passam mais horas acessando determinados recursos da internet do que outros países de primeiro mundo. Só que é um assim, é um peso, uma medida, porque a quem está chegando essa tecnologia? Né? Uma população bem pequena, não é todo mundo. Muita gente ainda não tem, muita escola ainda não tem acesso à internet de qualidade, por exemplo. Né? E tem um outro item que eu estava lendo e que diz, né, que a ONU em 2011 reconhece o acesso à internet como um direito humano. Aí vai afirmar a sua imprescindibilidade nos setores econômico, político e governamental. Porque a gente vai vendo cada vez mais os recursos, né? Até essa... Esqueci o sobrenome dela, o primeiro nome e o sobrenome. Não sei se eu vou passar o vídeo, mas ela, resumidamente, ela vai colocar a inclusão digital e nesses âmbitos aqui. Acabou que veio o slide que cortou, mas não tem importância, dá para a gente entender. Quando ela fala da questão, quando a ONU vai dizer, né, que é imprescindível que se propague o acesso à internet com seus recursos digitais, porque impacta a vida de muita gente. Por exemplo, no Brasil, a gente já tem o governo, várias coisas, né? Você tira a segunda via, você pode tirar pela internet, mas não é tão fácil assim. Ou a pessoa não tem uma capacidade cognitiva não aprendeu, então falta aí uma questão de letramento digital, a mexer naquele equipamento, porque ela não tem em casa, né? Então você tem uma questão de infraestrutura. Não é todo mundo que tem um computador, que tem um celular, que possa pagar o acesso à internet. Então, ela coloca esse âmbito da inclusão digital nesses aspectos aqui. A questão linguística, né? A linguagem própria que é colocada na internet, ela só quem é usuário dela em determinados momentos consegue entender. Né? Tem um slidezinho aqui que eu vou pular aqui só para a gente poder ver. Hoje, por exemplo, você chega num restaurante, aí não tem o cardápio, alguns já eliminaram. Tem o QR Code, lê lá que você consegue ter acesso. Só que não é todo mundo que consegue entender o que ele está falando, o que é o QR Code, né? Como é que ele vai ter acesso a isso? Às vezes ele tem até o celular que, na verdade, hoje em dia é só apontar a câmera do celular e ele lê.
o celular dele vai ter que estar com acesso à internet, ele não consegue. As questões também do internet banking, né? Quantos bancos agora estão migrando para recursos são exclusivamente online, nem tem o banco físico, né? O espaço, e todos aqueles recursos ali a pessoa tem que aprender a utilizar. Até as pessoas, no vídeo, ela também cita as pessoas que são de idosos, que não vivenciaram esse período de implementação de recursos financeiros no internet bank, e agora, por exemplo, não consegue nem no caixa eletrônico utilizar, né? Sacar o dinheiro sozinho ou pagar uma conta online. Então, são vários recursos que ela vai citando, deixa eu voltar lá no slide, que aí ela coloca a inclusão digital a partir desses eixos aqui, né? Então, é uma coisa que a gente está tentando fazer já há algum tempo, e é lento, né? Nas escolas públicas, a gente está vendo o processo, já teve vários projetos, hoje a gente tem um projeto chamado Educação Conectada. Mas é uma verba muito pequena para você poder conseguir implementar recursos digitais naquele espaço. E aí a gente fica pensando ainda mais na sociedade que a gente tem, né? Aqui, que eu falei que eu fui pesquisar, né? E aí tem essa matéria, mas eu acho que aqui não vai acessar, né? Mas só se eu compartilhar, Alexandre, acho que é isso, né? Compartilhasse o meu computador. Ele fala, o título da matéria é A Era dos Brasileiros Hiperconectados. E ele vai trazer gráficos, informações, comparando pessoas que ficam X tempos em uma determinada rede social no Brasil com outros países, né, em desenvolvimento ou já desenvolvidos. E esse acesso à internet não é para todos, né? Então, se pega, faz uma pesquisa num determinado grupo de pessoas e se busca, vai colocando, generalizando, né? Ao meu ver, ainda quando a gente vai fazer esses levantamentos de dados, e aí a gente trazendo para a temática do racismo digital e a exclusão, quanto mais as pessoas, né, elas não têm acesso em casa ou não tiveram como na escola também passar por esse processo, elas vão ficando cada vez mais à margem, né? Existem projetos também de letramento digital para pessoas adultas, né? Porque, na verdade, as crianças hoje elas têm as habilidades. Quando você dá o equipamento para ela, ela começa já a utilizar. Enquanto outras pessoas de outras gerações, não todos, né? Ela vai ter um outro tempo. E outra coisa é você disponibilizar, né? Ter a questão infraestrutural. Os subsídios que poderiam ter para que mais pessoas tenham acesso aos equipamentos, né? Os computadores, os celulares já tem muitas gente, só que algumas pessoas têm o equipamento e não têm a questão financeira, não conseguem manter o aparelho com o acesso à internet. E aqui, quando eu coloquei, deixa eu aumentar aqui para ver se fica melhor. Assim, eu não sei se ficou melhor. Aqui embaixo está cortando para vocês? Não. Não. Está cortando aqui embaixo. Aparece até inclusão, legenda, libras e braille, ok? Agora foi. Então tá, para vocês aparece. Que eu coloquei também a questão de alguns recursos digitais que eu comentei do QR Code. É um exemplo, né? Eu trouxe 2 exemplos básicos do Internet Bank, mas também o contraponto de como que as pessoas também que são os PCDs, né, na sociedade, como que esses recursos digitais criam possibilidades deles estarem na sociedade, né? Seja através de equipamentos que são desenvolvidos por meio da tecnologia, seja por recursos, por exemplo, uma legenda, um intérprete de Libras, ou uma informação, um livro, ou até mesmo, como eu dei o exemplo de
Você ir no restaurante e ter o cardápio em braille. Então, são recursos que podem ser usados para, ali no processo, diminuir a exclusão social por meio de um recurso digital. Então, deixa eu voltar aqui agora. Basicamente era isso que eu queria demonstrar para vocês. Aqui também esse Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdades, ele vai trazer vários projetos, mostra assim para a gente, né, como é que a gente pode tentar diminuir esse caminho e quanto é impactante, né, você ter esse não acesso da tecnologia digital para as pessoas que estão cada vez mais à margem, né? Então, como é que a gente vai diminuir essa distância, né? O menino que estuda numa escola, no mesmo município, que tem acesso a toda a forma de tecnologia digital, e o outro que não tem, né? Como é que ele vai ter acesso a essa informação para poder conseguir chegar, por exemplo, a fazer o Enem e se conectar com tudo que está acontecendo, porque tudo é muito, a sociedade cada vez mais, ela é muito rápida a informação, né? Uma hora é uma coisa, daqui a 5 dias já mudou, já virou, né? Então, eu acho que é isso, né? Ela coloca esses termos aqui também, ó, da inclusão digital relacionado diretamente, né, à exclusão social, a não acesso de vários recursos que ela teria direito à plena cidadania. Acho que caiu um pouquinho para todo mundo voltou, todo mundo está me ouvindo? Ou foi só eu? Voltou. E a questão do letramento digital, que são políticas públicas que precisariam ser aprimoradas, implementadas de maneira que atinja o maior número de pessoas, porque tem um impacto diretamente no cotidiano ali das pessoas, nos espaços que ela convive. E aí é isso, gente. Obrigada, Érica. Patrícia. Obrigada, Patrícia. É fundamental você sinalizar esse risco, né, que a gente corre quando a gente generaliza algumas situações, sobretudo no nosso país, né, das suas extensões. A gente fala de acesso, do uso do mundo digital, mas grandes segmentos da população, né, as áreas rurais, as comunidades de baixa renda, o público-alvo da educação especial, não tem acesso, né, e quanto isso resulta aí num grande fosso digital, né, onde alguns têm todas as ferramentas e oportunidades, né, como você trouxe aí essa informação, esse dado dessa ideia de hiperconectividade, né, enquanto os outros, muitos outros são aí deixados para trás. Eu dou boas-vindas ao Luciano. Acho que ele caiu de novo. Espera aí. Ou ele está aqui ainda? Ai, acho que ele caiu a conexão. Ele caiu. A gente tinha combinado, ele tinha conseguido entrar, mas ele estava com dificuldade para reiniciar o computador e aí entrou pelo telefone celular. Olha aí as dificuldades de acesso e uso né, das tecnologias, e aqui nós adultos, né, imaginem as crianças, enfim, e toda a diversidade que a gente encontra de situações. E aí, então, eu vou passar a palavra. Obrigada, Karina, pela sua proatividade aqui na nossa comunicação interna. Eu vou passar, então, a palavra para a Karina, mas antes, deixa eu ver aqui, eu queria dar boas-vindas aos estudantes de graduação e pós-graduação, né, que estão participando da live conosco. Daqui a pouco o Alexandre, mais lá para o final da live, ele coloca ali o link para vocês solicitarem, né, aqueles que tiverem interesse, o certificado de participação. E lembro também
todo mundo que está aí na live, que está nos acompanhando, de enviarem os seus comentários, as suas perguntas, que nós vamos direcionar aí para os nossos convidados. Quando eu assisto de casa, eu fico assim acenando, aí fico pensando, realmente é isso, é aquilo, e eu imagino que vocês em casa também fiquem assim, então expressem essas reflexões, esses pensamentos aí no chat, vamos colocar os nossos conhecimentos nessa roda. Então, seguindo, né, com a nossa conversa, eu apresento a Karina, que é doutora em educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, é assessora da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da mesma universidade e é professora de pedagogia e integrante do grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias. Karina, muito obrigada, seja bem-vinda, você tem a palavra. Muito obrigada, pessoal. É uma alegria imensa estar aqui com vocês, né? Eu fiquei muito instigada com o tema, porque sou professora, né? Como foi dito, sou professora do curso de pedagogia na área de estágio. Então, eu acompanho muitas escolas de educação básica em diversos segmentos, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos, e também educação não formal. Trabalho acompanhando estudantes que estão em lares de idosos, educação hospitalar, espaços, né, onde a educação acontece que não necessariamente acaba de ser escolarizada. E eu faço parte também de um hacker club. E eu acho muito bacana e extremamente importante estar no momento como esse para poder falar dessa realidade. O que é um hacker club? O que é um coletivo hacker? Aí eu pergunto, dá para a gente colocar a apresentação, Alexandre, que está aí nos bastidores, que eu queria só mostrar umas imagens. Isso. Bom, porque eu acho que a imagem às vezes fala mais do que 1000 palavras, né? Não, gente? Então, percebam, a gente ainda tem, na nossa sociedade, a visão de que hacker é isso aqui, né? É esse sujeito aí, meio um homem branco, com capuz, muito misterioso, que invade nossos computadores, rouba nossas senhas. Mas, gente, hacker, né, historicamente e contemporaneamente, hacker é isso aí que vocês estão vendo do ladinho, ó. É o Otávio Carneiro, lá de Brasília, é a Nina da Hora, essa mulher negra periférica. Então, hackers somos muitos. Às vezes tem uns hackers aí do lado de vocês. Às vezes vocês são hackers e não se reconhecem como tal. Porque ser hacker é usar o seu talento em tecnologia, o seu conhecimento, na verdade, em diversas áreas do conhecimento, para poder resolver desafios, resolver problemas, solucionar problemas. Então, nós temos hackers em várias áreas do conhecimento. Quando eu falo, então, que eu faço parte de um clube hacker, eu estou dizendo para vocês que eu faço parte de um movimento que é mundial, porque hackers são assim, ó, pessoas em torno, pessoas que se reconhecem, né, dentro daquela intenção de aprender com tecnologias e de ensinar tecnologias para outras pessoas. É um movimento mundial, né, que forma, então, clubes, espaços hackers. E aqui nessa imagem tem a fotinha aí de um dos nossos encontros, nosso espaço hacker. Olha. Um hackerspace é um tipo de laboratório experimental, coletivo e autogestionário, mantido por pessoas interessadas em tecnologias e que se orientam por princípios e valores da cultura hacker, que é esses valores do compartilhamento, que são esses valores do conhecimento livre, do conhecimento para todos, tecnologia para todos. Isso é a origem, né, do que seria, então, esse movimento hacker, que se espalhou pelo mundo. Olha que bacana. Em 2021, no Brasil, a gente tinha 25 clubes hackers listados no site hackerspace.org. Infelizmente, caiu por causa da pandemia. A gente hoje só tem 11. Mas eu estou aqui com vocês fazendo esse convite e estou nesse movimento, né? Conheço o movimento dos hacker clubes. E aí eu quero mostrar para vocês por que ele tem sido importante para a gente, principalmente na discussão desse tema que estamos tratando dele agora. Então, percebam, como professora, né, eu estou me colocando aqui, não como pessoa, né, mãe, enfim, né, todos esses papéis que nós temos aí na nossa vida, nas nossas vidas, eu estou me colocando aqui nessa ideia de uma pessoa em desconstrução. E por que uma pessoa em desconstrução? Porque muitas coisas que tenho percebido na área, na discussão entre o colonialismo, a colonialidade, o racismo, as perspectivas decoloniais, todas elas têm me desconstruído. E eu venho me reconstruindo ao longo do tempo, né? Então, essa ideia de colônia, a palavra colônia, não sei se para vocês era assim, mas para mim era, aquele sentido muito naturalizado, né? O período colonial, o Brasil colônia, a arquitetura colonial, a vida em colônia, a gente nunca parou muito para pensar sobre isso. Só que com esse avanço desses estudos, né, que temos tido, então, nas áreas da sociologia, nas áreas da filosofia e tudo mais,
a gente percebe que o sistema de ideias colonial, ele perpassa, ele permanece. E esse sistema de ideias colonialista, ele reverbera na nossa vida, ele afeta padrões, porque ele cria padrões, ele cria padrões com os quais as culturas não coloniais não estão acostumadas. E aí, então, quando a gente fala de colonialidade, esse nosso olhar ele se volta para aspectos econômicos dessas práticas colonialistas. Então, pensar o colonialismo e colonialidade hoje, a palavra, gente, nos provoca a rever nós mesmos. Nos provoca a rever a história dos povos, das pessoas e as nossas próprias histórias. Colocando em perspectiva tudo aquilo que a gente alcançou, sendo quem somos, mas também coloca em perspectiva tudo aquilo que nos foi negado, exatamente por sermos quem somos. Então, estar num encontro como esse, falando sobre esse tema, é como me colocar assim, diante de um espelho, sabe? Assumindo mesmo a minha condição de mulher parda, e, portanto, me reconheço como negra. E é por esse motivo que eu me posiciono de um lado da luta racial, que é pelo combate de toda e qualquer forma de opressão. Essas opressões que se aproveitam das diferenças das pessoas, fazendo com que as diferenças se tornem desigualdades. Então, essa opressão, ela se expressa nessa produção das mais diversas formas de desigualdade e de violência. Então, momentos como esse é para a gente repensar isso, repensar nossas posturas e tentar modificar os meios nos quais estamos a partir das nossas próprias atitudes. Então, estar atenta a isso mostra o quanto esse pensamento colonialista, o quanto o colonialismo afeta as nossas vidas com diferentes tipos de genocídios. Tem a situação que a gente acompanha agora, na situação de Gaza, o massacre da população palestina é um genocídio. E tem aqui no nosso país o massacre das populações jovens negras nas periferias. Também são genocídios, causados por esse sistema de pensamento extremamente colonial, que a gente, infelizmente, não conseguiu superar, não conseguiu romper. Então, a gente envolve envoltos em guerras, né? Em diversas partes do globo. Guerra para todo lado. E essas guerras, o que elas têm em comum? Uma superpotência ou um grupo que se coloca superior a outros grupos. Então, essa colonialidade, ela gera exclusões, ela gera violência. E, infelizmente, isso é anterior à internet. E anterior à internet. E o que a gente vê hoje com as tecnologias digitais é o agravamento disso. Eu não sei se vocês já conheceram esse seriado, esse documentário aqui que eu estou colocando aqui na telinha, Escolarizando o Mundo, o último fardo do homem branco. Olha só essa frase. Se você quisesse destruir uma cultura, por onde começaria? Pela criança. Então, quando a gente fala hoje de exclusão, racismo, tem a ver com repensar também as nossas práticas escolares muito antes da internet, nossas práticas educativas muito antes das conexões digitais. Esse documentário, o Escolarizando o Mundo, o último fardo do homem branco, ele mostra que o melhor jeito de destruir culturas é realmente através da educação das crianças. Isso aconteceu nos Estados Unidos, no século XIX, aconteceu na Índia, com os estabelecimentos franceses na Índia, e aconteceu aqui no Brasil também. E ainda acontece, infelizmente, principalmente na nossa história, com a escolarização jesuítica dos nossos povos indígenas. E aí, o que acontece quando se substitui essas metodologias tradicionais de um povo e toda a cosmogonia desse povo por outra coisa que não é daquele povo? A gente tem a destruição. Então, por favor, gente, quem puder, tiver tempo, assista esse documentário, porque ele vai mostrar para a gente esses efeitos danosos dessa escola colonial, desse pensamento colonialista sobre comunidades tradicionais, em que jovens eles acabam sendo retirados das suas comunidades, vão para grandes centros urbanos, deixam suas famílias, deixam suas raízes, e aí isso tem reverberação lá nos locais, porque reduz o trabalho naquela região, reduz a agricultura, as pessoas mais velhas ficam abandonadas à própria sorte, porque os jovens são retirados da sua cultura, que ela acaba sendo massacrada e desvalorizada, e eles não voltam mais. E aí os jovens acabam ficando subempregados em grandes centros. E sabe qual é a maior perversidade? As nossas crianças, os nossos jovens participam dessa educação colonial e depois, quando vão para o mundo, eles não são reconhecidos como parte pelo sujeito hegemônico colonizador. E aí são vítimas
E quando a gente para poder pensar hoje, falando em 2023, quando a gente, mesmo com as políticas públicas que nós temos de escolarização diferenciada e pautada em processos próprios de aprendizagem, as taxas de suicídio, por exemplo, entre povos indígenas no Brasil é 2 vezes, 7 vezes maior do que na população em geral. É claro que isso não é só um problema da escola, como ela se configura. Claro que não. É um problema muito maior que isso. E a gente precisa, então, ter clareza de que a nossa forma de vida ela é, sim, afetada por esses valores. Ela é afetada por esses pensamentos coloniais. E a gente precisa voltar às nossas origens, a gente precisa conhecer as nossas matrizes. E a gente precisa valorizar a diversidade, valorizar a diferença, respeitá-las e defendê-las, para que novos massacres não aconteçam. Então, hoje, sempre que eu falo, né, de colonialidade, racismo digital, a gente acaba também colocando em foco as tecnologias ao nosso redor. Tecnologias que concorrem para o progresso social, do mundo, para as conexões. É claro que as tecnologias têm muitos benefícios, né? Prova disso foi aí, durante o período pandêmico, crianças que conseguiram jogar conectadas com outras crianças, com outros colegas, tiveram muito menos problemas emocionais e psiquiátricos do que crianças que ficaram realmente isoladas. Isso vale também para os adultos. Então, a tecnologia ajuda, sim, no reencontro, ajuda no aprendizado, mas é como falou a colega que disse antes de mim, a Patrícia, né? Ela mostrou claramente que há uma extrema desigualdade na nossa sociedade em relação ao acesso tecnológico. E se a gente considera a implantação, gente, da internet lá em 95, tá? A malha de conexões, ela favorece, desde 1995, quais regiões? Pergunto para vocês, quem souber, fale no chat aí. Favorece as regiões Sudeste e a região Sul. Enquanto a região Nordeste, a região Norte, a região Centro-Oeste, são as que tiveram menos expansão da malha de conexão tecnológica, da malha de internet, da malha do digital, né? Isso são exclusões. Agora, vamos voltar de novo para o campo da escola. 75% das nossas crianças e jovens estão na educação básica em escolas públicas. E a gente sabe que a maior parte dessas escolas não tem laboratório e internet para os alunos. Tem mal para os professores. Então, não tem um Wi-Fi acessível para todos. E mesmo que tivesse, a gente tem um problema. Quem é que garante, como a própria colega falou antes, que aquele celular que aquele aluno tem é um celular de qualidade para poder fazer os seus estudos? E é uma maldade achar que só celular dá conta de garantir acesso, de garantir aprendizagem, de toda essa maravilha que a humanidade tem produzido. Não é pouco. E para agravar isso, 40% dos jovens abandonam os estudos para trabalhar. Isso são dados do Censo Escolar de agora, 2023, foi divulgado agora esse ano, 2023. E a taxa de analfabetismo entre a população preta e parda é muito maior do que a população branca. E todos esses fatos explicam essas dificuldades que a colega trouxe anteriormente. Não é só uma questão de letramento do celular, como ela mesma mostrou para a gente. É uma coisa muito mais ampla, muito mais abrangente, são exclusões. São exclusões que a gente precisa realmente lidar. Então, com essas desigualdades enraizadas historicamente, como é que a gente lida com isso, né? Estar conectado agora é um privilégio, não deveria ser um direito, como foi mostrado anteriormente, deveria ser um direito. Isso porque eu estou falando aqui, gente, do campo do acesso, aquele da tela. Mas vamos pensar agora uma outra parte, que é quando a gente fala do espaço de produção de poder. Ou seja, não dá para ficar só na superfície da tecnologia, aqui como a gente fica como usuário. Mas quem é que produz tecnologia no nosso país? Quem é que produz tecnologia no mundo? Grandes potências hegemônicas capitalistas sob decisão de homens brancos, cisgênero, heteronormativos. Isso não pode. E qual é a conclusão? Quais são os efeitos desse tipo de situação? Olhem isso aqui. Uma saboneteira que não reconhece peles negras. Uma saboneteira toda sensorizada. Se uma pessoa negra põe a mão lá, o sabão não sai. Ah, isso é só um detalhe, parece bobagem. Não, isso não é bobagem, isso não é só um detalhe. Vejam só essa outra matéria aqui que eu vou mostrar para vocês. Pesquisa aponta que carros autônomos falham com maior frequência ao reconhecer pedestres negros. Carros autônomos podem atropelar mais pessoas negras do que brancas. Então, por inferência, por analogia, aquele mesmo sensor da saboneteira que não reconhece a mão negra se replica nos carros que
matam mais pessoas negras. E aí alguém vai dizer para vocês assim, mas é porque a tecnologia ainda não alcança. Mentira! Tudo é uma questão de escolha. E, principalmente, é uma forma de racismo se colocar para poder circular no mundo tecnologias que não foram testadas com pessoas negras, que não foram testadas com toda a diversidade humana. Isso é racismo. Então, se a tecnologia não alcança, não se lança. Porque o ser humano é diverso. É racismo. E o que a gente faz para poder denunciar isso? Faz encontros coletivos, se junta em hackerspaces e mostra que a gente precisa, sim, ter pessoas negras, ter programas voltados a mulheres, focados para a produção tecnológica. Porque só quando a gente tem pessoas nesses espaços de produção de poder, porque a gente produzir tecnologia hoje é produzir poder, é que a gente consegue lidar com essas situações, é que a gente consegue denunciar essas situações. Então, os hackeristas contemporâneos, já finalizando, são exatamente nessa perspectiva. É para poder mostrar que a Katherine Johnson, aquela mulher lá que tem o filme Estrelas Além de Seu Tempo, que ajudou a lançar o foguete na NASA, é mulher negra e é hacker. E o que ela estava fazendo ali? Ela estava ajudando a criar a tecnologia, a colocar um foguete no espaço pelo qual ela sequer foi reconhecida. Foi reconhecida antes e depois. Então, a gente precisa, sim, estar atento a isso, a gente precisa denunciar. A gente precisa desnaturalizar essas coisas. A minha fala, gente, ela pode ser assustadora e triste, mas não é essa a minha intenção, não, viu? Eu quero deixar claro para vocês que o que a gente precisa é realmente acreditar naqueles que estão com a gente, em espaços como esse, em tentar trazer a nossa palavra, escolher o lado da luta, que realmente é o lado no qual estão as nossas raízes. A gente precisa conhecer as heranças do nosso continente africano. E a gente precisa, sim, avançar com projetos que reduzam essa desigualdade em todos os campos, em todos os aspectos, não só fora da tecnologia, mas também por dentro delas. Obrigada, pessoal. Espero não ter cedido muito tempo. Imagina, Karina. Muito obrigada pelas suas reflexões. E como é importante, né? Você foi dando os exemplos, e claro, esse filme é um ótimo exemplo, né? Além do documentário, quem não assistiu ao filme também, esse filme traz muito essa presença, né? E o quanto é importante aprender com a diversidade, né? Achei interessante quando você fala, se não é um código que reconhece a diversidade, não lança, né? Só que para pensar sobre isso, as pessoas nem sempre estão dispostas. Então, conversas como as de hoje são fundamentais para que a gente possa sensibilizar a todas e todas a compartilhar e a colaborar, né, entre os membros das suas comunidades, a importância da segurança digital, da proteção da privacidade, mas também a combater essas barreiras em quem pensa esses algoritmos, em quem pensa nessa estrutura mesmo. Muito interessante a sua fala. As pessoas estão aqui no cantinho, né? O Luciano não conseguiu entrar ainda. Não sei, deixa eu ver se ele... Deixa eu ver aqui no WhatsApp se ele vai conseguir entrar. Ou a gente passa a palavra, Luciana, para você. Porque o Luciano, acho que ele está com algum problema no computador dele. Sim, tranquilo. Né, a gente passa então a palavra para você, Luciana. E aí eu vou aqui te apresentar. Só um minutinho que ele está aqui me respondendo. Olha, escreveu aqui, estou no computador já. Mas para a gente poder administrar melhor o tempo, Luciana, né? Porque somos 4, ele vai ali se adaptando e eu vou passar a palavra para você. Luciana Perpétuo de Oliveira, que é doutoranda no programa de pós-graduação em design da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que integra o grupo de pesquisa de design na literatura de sujeitos e suportes em interação no laboratório Linguagem, Interação e Construção de Sentidos também na PUC. Muito obrigada, Luciana. A palavra é sua. Então, eu acho que, assim como a Karina, eu gostaria de me colocar aqui também como uma pessoa em desconstrução. Sou uma mulher branca, que a gente
como uma pessoa brasileira, com uma família antiga, tenho uma mestiçagem, mas ela não é aparente, então a gente sabe o quanto eu tenho privilégios em uma série de situações que as pessoas negras não têm, que as pessoas indígenas não têm, né? E sim, os debates sobre a colonialidade e sobre a descolonização, a decolonização e a contracolonização, né, têm sido muito importantes para a gente poder descodificar esse universo que a gente cresce todo imbricado e que a escola, assim como a Karina trouxe, né, contribui muito para que a gente se forme nesse universo que é preconceituoso, que é meritocrático, né, que não é um espaço de parceria, de compartilhamento, é um espaço de competências, as supostas competências, e um espaço de competitividade. Então, eu queria primeiro dizer isso, né, que acho que a branquitude precisa, a branquitude que há em nós precisa ser revista o tempo inteiro, porque ela cresce com a gente, e quero dizer também que eu sou do design, né? Sou designer, às vezes digo desenhista, porque esse nome também faz parte desse conjunto de mecanismos opressores nessa sociedade que a gente vive, né? Então, eu venho de uma formação no design da PUC do Rio de Janeiro, que tem uma linha de trabalho que não responde ao mercado de consumo. É uma linha de trabalho que trabalha para o bem comum. Então, o que é o design? O design trabalha com meios, procedimentos, técnicas e materiais, né? Então, a gente trabalha fazendo objetos, desenhando coisas que mediam o cotidiano de todos nós, né? E todo esse cotidiano mediado, né? A gente está aqui nessa telinha, que tem ali alguém que fez essa diagramação aí, alguém que propôs que as telas ficassem móveis, né, nesse sistema do StreamYard. A gente tem ali atrás, aqui na minha casa, estou ali com aqueles quantidade de livros que tem capas, né? Então, o design trabalha nessa mediação, e ele predominantemente trabalha para o mercado de consumo. Mas a gente tem áreas de conhecimento, designers que trabalham, desenhistas, né, que é essa palavra em inglês que a gente reproduz, repete, desenhistas que trabalham para as áreas de conhecimento e para o bem comum. E o que seria desenhar para o bem comum, e o que seria ainda mais pesquisar sobre o design, né? Então, minha pesquisa no mestrado foi sobre o celular nas salas de aula, e agora eu tenho pesquisado o desenho, a mediação do desenho no cotidiano, né? E por que isso tem a ver, né, com a colonialidade? Bom, eu venho dessa formação, trabalho no CECIP, que é o Centro de Criação de Imagem Popular. O CECIP começa trabalhando com audiovisual lá na TV Machambomba, que era uma TV na Baixada Fluminense, que trabalhava com programas feitos pelos próprios moradores, né? E trabalhar no CECIP, para mim, é poder trabalhar com esse design, que trabalha ouvindo as pessoas e mediando nessa interação a partir das questões e desejos que aquelas pessoas trazem, né? E quando a gente estuda, por exemplo, quando fui pesquisar o celular, foi muito por conta de que, em 2014,
Bom, eu estava coordenando um projeto no CECIP, que era o Imagine-se Arte e Tecnologia na Escola, que a Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro queria que os educadores chegassem próximos do núcleo de tecnologia, que foi uma política nacional. Os educadores nos trouxeram que os estudantes só queriam saber de celular, que o celular era um inferno, e já tinha havido uma onda de proibições do celular na sala de aula, com cartazes na frente das escolas, cartazes em todas as salas de aula, e os professores odiavam realmente aquilo. Nós passamos a trabalhar as oficinas com os educadores e fazíamos, na sequência, uma escuta dos planejamentos que eles queriam fazer a partir do que eles tinham gostado de fazer nas oficinas, com todas as áreas do conhecimento. E, para nossa surpresa, eles tinham reclamado do celular, mas começaram a trabalhar com o celular. E escolas muito... E a gente achando que a gente tinha que ter muitos celulares, porque as pessoas não iam ter celulares. Estou falando de 2014, 2015, 2016. 2014 foi quando os celulares passaram a ter acesso à internet, mais acesso pela internet pelos celulares do que pelos desktops. E, de fato, todo mundo dava um jeito de ter celular, né? E foi muito curioso como que o celular, trabalhado pelo desejo do educador com o estudante junto, ele fez uma coisa muito interessante, que gerou uma curiosidade, né, na gente. Como pôde aquele celular, que era tão odiado, ter trabalhos tão interessantes? Bom, eu vim a estudar essa mediação do celular com esses educadores, foram muitos, e a gente pôde perceber que havia ali uma questão maior do que o celular, que era o uso e as intenções que cada um dava com o celular. E a gente viu que as conexões eram feitas ali, né? Então, isso foi muito importante para a gente identificar isso, porque a demonização das tecnologias, do uso dessas tecnologias na sala de aula ainda acontece. E, embora o acesso seja extremamente desigual, tem alguma coisa que acontece muito difícil, que é o fato de que existe uma desconexão na escola, né? Então, os estudantes e nós todos, estamos ligados no celular e ligados na internet. Nós usamos. É muito incrível como é que as tecnologias vão surgindo, né? Vão sendo demonizadas, mas vão sendo absorvidas. E o que fica é uma questão... assim, nós estamos conectados na educação, nós estamos lendo todas as imagens, os códigos que nos permeiam, né? Então, fica também uma questão sobre os códigos. Nós não estamos na escola trabalhando essa leitura de imagens e essa leitura de códigos, e nem a criação de códigos. A gente, na escola, ainda trabalha linguagem, de modo que a gente trabalha português, né? Matemática está dentro de linguagem, embora ela fique fora, matemáticas e suas tecnologias. Arte está dentro de linguagem, educação física está dentro de linguagem. A gente trabalha linguagem de modo amplo, multilinguagens, né? Então, essa eu acho uma questão complicada, porque
embora a gente esteja permeado de tecnologias, nós estamos muito disponíveis para modelos hegemônicos, né? Então, o que é o digital, né? Porque nós também somos digitais. E na sequência dessa pesquisa sobre o celular, eu vinha pesquisar o desenho, né? Que nós não desenhamos. A escola acredita que o código do desenho, que o desenho seja feito pelas crianças para desenvolver a motora fina ou para o desenvolvimento espaço-temporal. Mas, à medida que a gente vai escrevendo a educação escriturada, como diz Antônio Bispo, a gente vai parando de desenhar, né? E o desenho fica como alguma coisa de expressão lá nas aulas de artes. E o desenho, ele não só faz a gente exercitar expressividade, o desenho faz a gente expressar o desenho faz a gente expressar o movimento, faz a gente expressar aquilo que a gente imagina, que a gente planeja, né? E o exercício desse desenhar, ele ajuda a gente a configurar aquilo que a gente imagina ou que a gente visualiza. Bom, eu me perdi um pouco, mas o que eu queria trazer é que o desenho ajuda a gente a interpretar as imagens. O desenho ajuda a gente a interpretar as codificações. O desenho contribui para a gente configurar e entender os desenhos aos quais a gente está envolvido, né? Então, a gente fala do desenho que a gente desenha aqui, eu observando e vendo, mas também a gente fala do desenho dos currículos, a gente fala do desenho da cidade, a gente fala do desenho, né, do país, e o quanto esses desenhos estão sendo... nós estamos andando, circulando por desenhos e não estamos observando esses desenhos, né? Então, o quanto nós circulamos nas redes sociais e não observamos o quanto aquela forma das redes nos impacta. O quanto nós passeamos pela internet e não observamos como nós nos fazemos dentro desses desenhos e como nós gostaríamos de estar, né? Porque digital aqui nesse ambiente da internet, dos computadores, mas digital é a nossa também, as nossas comunidades, e o quanto que nós podemos propor e não ficar disponíveis às proposições. Então, eu queria ler um pedacinho do Antônio Bispo dos Santos, quando ele fala que ele começa a falar que ele, aos 10 anos, ele adestrava bois. Ele aprendeu a adestrar bois. E ele diz que foi assim que ele aprendeu que adestrar e colonizar são a mesma coisa. Tanto o adestrador quanto o colonizador começam por desterritorializar o ente atacado, quebrando-lhe a identidade, tirando-o de sua cosmologia, distanciando de seus sagrados, impondo-lhe novos modos de vida e colocando-lhe outro nome. O processo de denominação é uma tentativa de apagamento de uma memória para que outra possa ser composta. Há adestradores que batem, há adestradores que fazem carinho, há adestradores que castigam, há adestradores que dão comida para viciar.
mas todos são adestradores, e todo adestramento tem a mesma finalidade: fazer trabalhar ou produzir objetos de estimação e satisfação. Contudo, não são todos animais que conseguimos adestrar. Alguns ficam atrofiados fisicamente, quando se exige que o animal faça um esforço físico para além do que é capaz. Outros ficam atrofiados mentalmente, quando o animal recebe um choque mental violento. De modo análogo, temos pessoas atrofiadas, pessoas que não foram adestradas para servir ao trabalho, mas que também não conseguem ser malandras. Pessoas adestradas para que não tenham um imaginário, para que não consigam fazer sua autogestão. Pessoas que não aprenderam a fazer nada, nem aprenderam a extrair do que está feito. Pessoas atrofiadas que perambulam sem saber onde ir. Ou ainda pessoas que foram adestradas e terminaram transformadas em uma população trabalhadora flutuante, que passa uma temporada no sul ou no sudeste, em servidão salarial e retorna. Eu, por dominar a técnica do adestramento, logo percebi que, para enfrentar a sociedade colonialista, em alguns momentos, precisamos transformar as armas dos inimigos em defesa. Então, transformar a arte de denominar em uma arte de defesa, para transformar a arte de denominar em uma arte de defesa, resolvemos denominar também. E aí ele diz que ele começou a traduzir as denominações. A partir daí, seguimos a prática das denominações, dos modos e das falas, para contrariar o colonialismo. É o que chamamos de guerra das denominações. E aí ele começa a chamar o que pode vir a ser uma possível enfrentamento do colonialismo de contracolonialismo, de o que chamar o que seria desenvolvimento de envolvimento. Ele coloca em contraposição ao desenvolvimento o envolvimento. Então, só para fazer uma costurinha, que já está terminando, acho que todas as tecnologias são maravilhosas e precisam ser muito usadas, precariamente ou não, dentro de sala de aula, porque é preciso que a gente participe do que e discuta em sala de aula onde nós estamos passeando e o que nós vamos, como nós vamos continuar, né? Enfim, é isso. Eu ia aqui, eu não sei se dá tempo, ia aqui sim, lavar Luciana, uma palavra. Pode fazer o que você se propõe, sim, eu estou aqui curiosa. Então, eu gostaria de lavar essa palavra tecnologia. Eu e umas amigas temos há muitos anos, há 10 anos, feito uma prática que é de lavar aquelas palavras que a gente precisa ressignificar. E me identifiquei muito com o Nego Bispo quando ele começa a mudar as palavras, né? Porque as palavras mantêm as práticas sociais, né? E o que a gente pensa de tecnologia às vezes, uma coisa muito distante de nós, e o quanto o corpo é uma tecnologia que nós estamos deixando muito de lado, né? O corpo e essa imaginação criadora que a gente tem. Eu até não gosto dessa palavra criativa, que ela é muito ligada às ideias hegemônicas de inovação, de criatividade. Então, o que a gente tem feito? A gente pega a palavra que anda muito suja, né? E lava mesmo, bota dentro da bacia. Não sei se vai dar para ver a palavra dentro da bacia. E eu vou lavar essa palavra com sabão mesmo, com sabão de coco, né? Tá vendo aqui? E eu vou lavar aqui para que a gente possa não mandar ela embora, mas que a gente possa ressignificar, porque o nosso corpo é muito poderoso, muito potente de tecnologias, né? E a gente usa pouco,
esse lugar e fica com medo das tecnologias, né? Enquanto a gente precisa se apropriar delas e até trocar as palavras delas, hackear, como diz a Karina, né? Como eu fiquei feliz em ver ali a Nina da Hora e ouvir a Karina falando do hackeamento, porque esse hackeamento é essa atitude de você querer enfrentar, de se organizar para enfrentar, né? Então, para a gente não ter medo dessa palavra tecnologia, para a gente lavar esta palavra tecnologia, não ficar atrelando ela a coisas de inovação, a situações muito distantes da gente, mas situações bastante perto. Quantas tecnologias a gente faz na cozinha, né? Quantas tecnologias a gente faz nos nossos modos de fazer, nos nossos modos de relacionar, nos nossos modos de conhecer e aprender as coisas. Então, como é que a gente pode, junto, né, se unir de forma compartilhada para pensar como a tecnologia vai entrar dentro de sala de aula, porque nós não necessariamente precisamos de uma rede o tempo inteiro. É claro que a gente precisa da rede de internet, né? Mas a gente também precisa saber quais são as nossas tecnologias fora da rede e precisamos transitar nesses espaços, fora e dentro da rede. Obrigada, Luciana. Muito obrigada. A sua, como você disse, a sua performance, né? A sua manifestação, ela consegue não só endossar a sua fala, né, mas também transmitir um pouco da síntese da ideia dessa live, né, que é pensar justamente o combate a essa ideia consolidada, né, do que é a tecnologia, de que é um grande problema, do que é de verdade a tecnologia, de como a gente se comporta na frente dela, né, e para desconstruir também essa neutralidade e essa objetividade, né, na verdade ela é relacional, ela está ali se reconstruindo, como tem aí o clube da Karina, que está todo mundo curioso, as perguntas ali no chat, tem todo mundo querendo saber um pouco mais, entender, porque durante muito tempo, essas palavras, né, com muita força, às vezes nos colocam distante da realidade, né, mas é uma realidade presente no nosso dia a dia, como a gente reinventa isso, né, lava isso com sabão de coco. Adorei o sabão de coco, né, uma coisa tão elementar na nossa casa, e também para pensar que a gente também transita, né, nessas situações elementares da tecnologia, e como a gente precisa refletir sobre esses fatos e esses impactos, né, para apostar, para defender uma educação antirracista, que é o grande bojo dessa nossa discussão aqui, né, de afirmar a democracia, enfim, de fortalecer a cidadania, e como o nosso lema aqui na Nova América. Nós temos agora o Luciano presente entre nós. Bendito fruto no meio das mulheres, e bendito fruto que conseguimos, né, enfrentar aí o monstro da tecnologia, e agora você está conosco, Luciano. Eu vou te apresentar aqui, te dou a palavra, né, Luciano Cícero Amaral dos Santos, que é doutorando no programa de pós-graduação em comunicação da UF, é mestre em educação, cultura e comunicação em periferias pela Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, a UERJ, e é graduado em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica no Rio de Janeiro. Luciano, a palavra é com você. Muito obrigado. Agradeço o convite da Consolação Lucinda, agradeço participar desse evento. Eu vou começar pegando o gancho que foi deixado pela Luciana, né? Conheço algumas pessoas do programa lá de pós-graduação em design, o Gamba Júnior, que é um professor lá, ele fez parte do grupo de pesquisa que fazia parte na graduação, e que a gente já estudava sobre as tecnologias de comunicação e informação. Então, eu vou pedir vou falar um pouco sobre a relação com os dispositivos, que justamente foi esse gancho que a Luciana deixou para mim.
essa relação com os dispositivos, ela começa, na verdade, no século XIX. Eu vou dizer como. No século XIX, na segunda metade do século XIX, começaram a haver as exposições universais, onde eram lançadas Era um festival de ciência e tecnologia, onde eram lançados, os países lançavam as tecnologias inovadoras na época, que justamente aí começa uma coisa que a gente pode chamar de tecnofilia, ou seja, há um endeusamento da tecnologia. O contrário foi o que a Luciana falou ainda há pouco, que é a tecnofobia, que inclusive tem um livro do Neil Postman que se chama Tecnopólio, e que ele faz um discurso que lamenta a época das ferramentas. Eu acho super engraçado, porque a tecnologia atual também é ferramenta, né? As tecnologias digitais. Mas voltando ao que eu estava falando antes, nas exposições universais, que aconteceu na segunda metade do século XIX, houve uma mudança de paradigma em relação à visualidade, porque vivíamos sob a égide da câmara obscura, da câmara escura, em que a realidade visual já estava dada. Com os dispositivos tecnológicos da época, os objetos ópticos da época, como estereoscópio, estroboscópio e outros, mostraram a importância da subjetividade na visualização e, consequentemente, também os aspectos culturais, porque ver não é só uma questão biológica. Ver é uma produção da cultura. O modo como vemos diz respeito ao mundo no qual nós vivemos, que compartilhamos ideias, valores e tudo mais. E a relação que eu falo com os dispositivos é que esses dispositivos eram lançados como dispositivos tecnológicos, mas eles foram apreendidos como dispositivos de ludicidade. E aí eu faço uma análise diferenciada assim, em relação à ludicidade. O que eu penso? Que nós não somos só Homo sapiens sapiens, nós também somos Homo ludens. E aí, nesse sentido, eu digo que nesse começo, as exposições universais começam a demonstrar como a tecnologia cumpre um papel fundamental na formação do que eu chamo de o Homo ludens contemporâneo. Então, essa relação entre nós e o dispositivo tecnológico é uma relação de ludicidade. Esse fenômeno aí, inaugurado pelas exposições universais, eu nomeio isso como a tecnoludicização do mundo. Ou seja, os objetos de visualização, de visualidade também, né, vamos dizer assim, e que mostram a visibilidade, eles são dispositivos tecnológicos de natureza lúdica e, ao mesmo tempo, dispositivos lúdicos de natureza tecnológica. É uma via de mão dupla. O que faz a gente pensar um pouco, trazer essa separação entre o mundo da vida e o mundo tecnológico, foi uma separação que foi feita entre arte e tecnologia, porque a palavra tecné quer dizer arte, essa palavra em grego. Então, a tecnologia, ela, nesse sentido, com a modernidade, ela tenta se desvincular do lado artístico e também do cotidiano, criando uma instância em separado. Esse é um dado. Então, quando os usuários de tecnologias, com esses dispositivos digitais de comunicação, mesmo com a pretensão do mercado de controlar todas as formas que o usuário está propenso a fazer ali, tem a nossa interferência, a interferência do usuário, que faz esse uso lúdico, ele pode também criar linhas de fuga. E aí, o usuário tende a fazer usos inesperados pelos detentores da tecnologia, e o uso criativo, né? Enfim, esse é um dado. Por outro lado, eu queria que passasse aqui um slide que eu pedi para passar agora, sobre esse tema que eu vou falar agora.
O Alexandre que é vai justamente explicar pra gente. tá, que é justamente sobre a sociabilidade contemporânea, né? Que aí nessa relação com o dispositivo existe uma relação em que a nossa corporalidade ela é apresentada nas redes sociais, né? E aí existem esse problema que a gente está falando hoje aqui do colonialismo digital, a questão do racismo nas mídias digitais, a dificuldade de reconhecer a pessoa preta pelo dispositivo. Por quê? Primeiro que o Vale do Silício é comandado por homens brancos. E os programadores, as pessoas que trabalham alimentando os bancos de dados, também são homens brancos. Então, a tecnologia ela não é um lugar de neutralidade. Justamente. Esse desenho, que é a roleta interseccional, é um conceito que a minha orientadora Fernanda Carreira criou como metodologia de pesquisa em comunicação social. E aí, essas linhas aí, que ela mostra como avenidas de opressão. E essa roleta, ela faz com que, se juntar um tipo de opressão com outro, ligado a gênero, raça, idade, moradia e tudo mais, crença religiosa, essas combinações podem se transformar numa outra coisa, né? Que fica entre uma e outra, aí cria uma outra cor nessa roleta. E aí, por exemplo, uma pessoa ela pode ser oprimida pela idade, a questão do etarismo, pelo gênero, por ela ser mulher, uma mulher idosa, por exemplo, e ao mesmo tempo por classe social, por ela ser pobre e por ela ser negra. Então, são 4 tipos de opressão combinadas, né? Que ela chama de avenidas da opressão. Então, ela usa esse conceito para a gente pensar nas redes sociais, por exemplo, a questão dos algoritmos, como em alguns momentos os algoritmos promovem esses tipos de opressão, de opressões cruzadas, sabe? E isso fomenta determinadas mentalidades, porque, como eu falei, a rede social ela não é neutra, ela participa ativamente da formação da sociabilidade contemporânea. E essa sociabilidade, ela se dá a partir de uma performatividade corporal. Há uma demanda cada vez maior por performatividade. E essa demanda por performatividade, ela diz respeito à imagem corporal. Nesse sentido, que a gente pensa como os algoritmos precisam ser repensados, né? A gente mostrar que os usos que eles estão sendo utilizados, eles mostram que há um viés, há vários vieses de opressão a partir desses algoritmos. Então, é fundamental, esse debate é fundamental, porque ele problematiza a tecnologia, o campo da tecnologia como um campo não neutro, né? Então, é um campo racializado, sim, é um campo que oprime mulheres, xenofobia, uma série de questões que nós vemos todos os dias. Pode tirar, por favor? E agora, eu vou falar e por isso coloca em questão a representatividade, que é um tema fundamental para nós pensarmos essas questões das redes sociais. Por quê? Como eu sou da área da comunicação, eu penso as mídias elas produzem efeitos, como é que vou falar? Efeitos estéticos, claro, né? E ao mesmo tempo produz determinados regimes discursivos, reforçam determinados regimes discursivos que promovem o que eu chamo de dispositivos de enunciação da subalternidade, que a gente pode ver isso nas telenovelas, podemos ver isso até nos próprios comerciais de TV clássicos, né? A família comercial de margarina, por exemplo, a família senhorial. Então, só que isso está mudando. Por quê? Porque o imperativo das imagens na cultura contemporânea, no qual nós somos bombardeados por imagem, essas imagens são exemplares e produzem efeitos pedagógicos.
os meios de comunicação são lugares de educação não formal. Ou seja, ela educa a partir não do MEC, mas outras formas de educação. Então, daí os efeitos pedagógicos que ensinam. Eu cito as telenovelas porque são muito exemplares, estão há 60 anos. Então, por exemplo, nas telenovelas, eles ensinam a questão da subserviência e naturalizam essa subserviência das mulheres e dos homens negros, do nordestino que ocupa o papel do porteiro de edifício, né? Então, são hierarquias extremamente rígidas, né? E só que com essa questão da busca por representatividade, essas marcações estão em xeque. E hoje em dia não dá mais para defenderem, por exemplo, a democracia racial no Brasil, justamente porque o imperativo das imagens mostra que não existimos nas mídias digitais. Mostra esse debate, eu acho muito legal haver esse debate. Tem outras coisas que a gente poderia falar também em relação à academia, porque também os pressupostos teóricos que temos aprendido não levam em consideração essa diversidade. Como psicólogo, aprendi teorias psicanalíticas, psicológicas do começo do século XX, mostradas como verdade no Rio de Janeiro, no século XXI. Então, são coisas que precisam ser renovadas, as epistemologias, né? E o questionamento das desigualdades nas universidades, muitas vezes os professores tentam desmobilizar o nosso debate, dizendo que vocês precisam ser mais acadêmicos e menos militantes, como se na academia não houvesse militâncias outras também, né? Então, esse debate sobre o que a gente está fazendo aqui passa também pelo debate sobre as epistemologias hegemônicas nas universidades, né? E também uma outra coisa fundamental, que é traduzir esse discurso que nós utilizamos nas universidades para a população não universitária, porque também a gente fica conversando aqui, falando temas, determinados conceitos e teorias numa linguagem acadêmica que geram um descompasso para a compreensão das pessoas que estão nos assistindo agora. Então, é um desafio grande a gente propor novas formas de traduzibilidade do discurso acadêmico para a população fora da academia. É um pouco isso aí. Eu acho que já falei demais e que o tempo é muito curto também, para deixar as pessoas buscarem o debate aí no chat de comunicação e a gente abrir para discussão, né? Obrigado. Nós que agradecemos, Luciano, pelas suas reflexões, né? E essa percepção, né? Não somente que o discurso hegemônico não somente está invisibilizando, né, esses sujeitos, mas também explorando esses corpos, essas histórias, né? Enfim, em nome dessa narrativa de soberania. E, inclusive, os comentários no chat, né, o Alexandre Nascimento coloca assim: a epistemologia é a base do racismo estrutural. Nascemos, crescemos, comemos, vestimos e estudamos como brancos, porém morremos como pretos. Então, a importância realmente, né, você fala de uma tradução aí dessas temáticas, né, mas ensinar a avaliar a credibilidade, a veracidade das informações que a gente encontra online, aquilo que a gente consome, aquilo que a gente recebe, aquilo que está tomando decisões por nós, né, pensar aí numa formação crítica a esse respeito. Muito obrigada pelas suas reflexões. Agora a gente vai para um momento dessa interação, como bem disse o Luciano. Eu vou dar uma olhada aqui no chat, a gente tem algumas perguntas, alguns comentários. Deixa eu passear aqui pelo chat. Enquanto a Patrícia falava as reflexões sobre o direito
a conectividade, o direito à informação, o direito à internet. A Ana Patrícia Grossi elogia a sua fala, Patrícia, e diz que você arrasou. A Isaide Ribeiro comenta que os profissionais da área de TI, negros e negras, são barrados no processo seletivo, independente da quantidade de títulos, né? Isso é um reflexo do racismo. E aí nós temos aqui a primeira pergunta, a professora Suzana Sacavino comenta aqui. Vocês podem falar mais sobre o ChatGPT? É uma ferramenta que diminui a diversidade cultural do mundo? Nos torna mais homogêneos e colonizados? Essa é uma pergunta que pode ser aí para os 4 participantes. A outra pergunta, vou fazer um combinado de 3 perguntas e aí depois a gente vai administrando as próximas. E é a Consolação Lucinda pergunta: assim como essa já é direcionada para a Karina. Assim como os hackers clubes, que iniciativas podem contribuir para a democratização do acesso e enfrentamento da exclusão digital nos contextos periféricos? Menciona, né, a participação, a fala, o clube que a Karina faz parte. Se alguém tiver também alguma outra iniciativa que queira colaborar, também pode responder a essa questão. E aí, essa já é mais específica para a Karina. Eu vou fazer primeiro essas 2 que são para vocês todos, e depois eu direciono a da professora Suzana Sacavino para você, Karina, e a gente vê se aparece mais alguma outra específica. Tudo bem? E a gente pode começar com você, Patrícia, na mesma ordem de fala da live. Acho que a Patrícia está ouvindo? Agora eu ouvi. Pronto, Estão você me tem a ouvindo? palavra. Sim, sim. Fala, eu não consegui te escutar. É sobre o chat GPT? Isso, vou repetir a palavra. Vou botar a pergunta novamente na tela para você. Ó, vocês podem falar mais sobre o ChatGPT? É uma ferramenta que diminui a diversidade cultural do mundo? Nos torna mais homogêneos e colonizados? Essa é a primeira pergunta. Sim. A outra, que também acho... Vou fazer uma por vez, então, para ficar mais prático. Vamos lá. Tá. Então, sobre o chat GPT, eu não tenho muita coisa para falar, porque, na verdade, apesar de eu ser professora de informática, os alunos ficam, mas eu não parei para usar ainda. Alguns colegas realmente utilizam no dia a dia, os alunos vêm utilizando, e assim, o reconhecimento, eu, sinceramente, não gosto dele nem para essa inteligência artificial, sobretudo quando é a questão de atendimento de empresas, que eu acho que é muito falho, e até aspas, né, quando você vai pesquisar, ele fala que é humanizado, né, que vai poder conseguir reconhecer. Uma das vantagens, né, que se coloca é que ele, através da inteligência artificial, se consegue colocar ali, quebra-se uma barreira da questão do idioma, né, que independente de onde a pessoa esteja, qual é o idioma do falante, que vai usar a ferramenta, ele tem lá o campo dele, que é bem abrangente, tem um banco de dados, mas se ela vai, num contexto de modo geral, homogeneizar e vai impedir diversidade, eu acredito que no momento, como já foi colocado por outros colegas aqui, sobretudo a Luciana, quando ela lavou a palavra tecnologia, né, que a gente fala muito hoje de tecnologia digital, mas tudo é tecnologia, né? Na sala de aula, o giz já foi uma tecnologia, o giz branco, o quadro negro. Então, hoje, a gente fica muito permeado, né, no nosso cotidiano com essa tecnologia digital. E sim, acho que tem um contraponto, né? A Karina, né, também colocou a questão do hacker,
que é colocado, visto sobre sempre alguém que é negativo, que é ruim. E é aquela pessoa que vai estudar, vai descobrir, é um autodidata, geralmente. Ele aprende, inclusive, outros idiomas para poder conseguir avançar ali nos algoritmos, entender. Então, acho que é esse contraponto, né? De que forma que ele vai ser usado e qual vai ser a visibilidade que se vai colocar naquele momento ali. Então, acho que é tudo um equilíbrio. Obrigada, Patrícia. Karina, você tem a palavra. Obrigada. A gente tem se debruçado. Eu também, enquanto professora, não tenho utilizado. Eu tenho utilizado mais o ChatGPT nas minhas práticas de trabalho, nos projetos e tudo mais. E a gente aqui no Hacker Club também já fez umas duas rodas de conversa sobre a ferramenta. E andei também escutando os podcasts a respeito da inteligência artificial em si, né? Inclusive, tem vários bons aí. A Rádio Novelo, por exemplo, tem um muito bom sobre o ChatGPT, acho que vale a pena também ficar de dica para o pessoal. Minha perspectiva é a seguinte, né? Como eu falei, eu uso, acho ótimo várias coisas que ele faz. Só que tem uma coisa que a gente precisa reconhecer, gente. Sempre tem um risco. E por que tem um risco? Porque ela pode ser usada, e ela é também, essa ferramenta de inteligência artificial, uma ferramenta colonizadora. Em grande perspectiva, ela é uma ferramenta colonizadora. Por quê? Porque a inteligência artificial ela vai fazer um mapeamento daquilo que foi produzido, né, no mundo e que foi disponível a ela. Então, ela não sai por aí catando a coisa aleatoriamente. Ela sai catando de acordo com um algoritmo que diz o que ela precisa buscar e o que ela precisa processar para poder para produzir as suas respostas. Então, depende muito de qual é a base de dados dela. E tem uma outra coisa que a gente precisa parar para pensar também, eu descobri nesse podcast da Rádio Novelo. O ChatGPT, ele tem a empresa, né, por trás dele, paga pessoas para poder fazer a revisão dos textos, exatamente para poder evitar expressões de preconceito, né, e expressões discriminatórias e criminosas. Mas sabe como é que é feito? Tem escritórios pelo mundo, um deles é em Guiné-Bissau, que, se eu não estou enganada, era um dos maiores até a época que eu ouvi. E o pessoal ganha super mal para fazer isso. Então, ele é mantido quase por trabalho análogo à escravidão. Então, aí quando perguntam, você acha que o ChatGPT pode realmente diminuir a diversidade do mundo? Risco tem. Porque sempre que um colonizador chega e impõe o seu jeito de pensar, impõe suas ferramentas, a gente vê o que aconteceu no país. Vamos ver quantas linguagens indígenas a gente tem aqui hoje. E agora estamos no processo de restabelecê-las. A gente tinha mais de 300. Né? Então, tem risco. Por isso que é importante a gente se apropriar dessas tecnologias, exatamente para poder buscar as brechas, para poder fazer a crítica. Solução não há, mas há caminhos, né? Obrigada, Karina. Luciana? Então, eu acho que tem uma questão importante, que é que o ChatGPT, ele não é só o banco de dados que é colonial, a maneira como ele responde também é. Então, muitas vezes, no CECIP, a gente estava fazendo testes, inclusive, fazia perguntas para ver, né, o que ele respondia, tentava enganar ele e tal. Ele faz aquela resposta competente e toda cheia de itens. Ele temiza tudo, ele relaciona. E a gente é diverso. Então, o modo de escrever, a gente identifica quando uma pessoa foi para o ChatGPT, não é só pela informação que, às vezes, ele falha. Ele dá informações falsas. Então, a pessoa tem que ficar ligada. E não é só informações falsas, ele não tem base para fazer algumas relações, né? Então, por exemplo, ele não conhece grupos de música brasileiros. Ele erra. Então, ele tem coisas que você vai testando, você vai vendo. E a forma,
Por isso que acho que eu não falei muito bem, teve uma hora que eu me perdi um pouco, essas apresentações me deixam um pouco desconcertadas, mas a forma, como se configura a forma, isso que a gente aprende na escola, como faz uma redação, os gêneros do discurso são infinitos, né? E são contextualizados. E se você não é formado para o tempo todo estar vivo, refletindo, dizendo o que você está pensando, dizendo o que você está sentindo, né? Essa coisa que não tem espaço na escola para você dizer o que você sente, né? Muitas vezes, não estou dizendo que são todas as escolas, estou falando de modo geral, né? Nessa ideia colonial da racionalidade e tudo mais, a pessoa não vai aprender que ela pode escrever diferente. Não, eu não quero essa forma aí que diz que é competente, entendeu? Não quero, eu quero escrever diferente. Obrigada. Gente, desculpa, eu preciso fazer um comentário que eu falei ontem sobre isso. Eu estava pesquisando sobre meus trabalhos no ChatGPT, aí ele traz a primeira coisa bonitinha, que é aquilo que está no currículo, né? No currículo Lattes, que ele lê. Uhum. E aí depois ele foi trazendo assim, fale mais sobre o trabalho de Carina Menezes. Gente, ele contou tantas mentiras sinceras, porque é isso, né? Ele constrói de uma forma convincente, mas não é a verdade. Então, precisa de discernimento para lidar com isso. Desculpa, viu, Luciana? Desculpa, meninas, mas mentiras sinceras interessam ao ChatGPT. Mentiras sinceras é ótimo. Muito bom. Obrigada, Luciana. Obrigada, Carina. Luciano, você tem a palavra. Está sem áudio, Luciano. A gente não está te ouvindo, Luciano. Seu microfone está fechado para gente. Pronto. Agora foi. Desculpa. Agora está indo. Então, essa questão do chat GPT eu nunca utilizei. Mas o princípio são os algoritmos, né? Então, os algoritmos, eles são criações de programadores brancos, né? Então, eles sempre vão ter esse viés racializado, né? Embora... E ao mesmo tempo, o tempo todo eles tentam mostrar que eles são neutros em todos os aspectos, mas a tecnologia não é neutra de jeito nenhum. Como a Luciana falou, a questão dos gêneros de discurso, né? Deve ser leitora do Bakhtin que fala disso, né? Nós falamos, gêneros são infinitos mesmo, então não tem como... porque a tecnologia digital, os algoritmos, eles tentam agrupar em nichos, sabe? Só que tem coisas que não tem como você agrupar em nichos, né? E colocar, categorizar, que foi o problema do estruturalismo na antropologia. E também em outras áreas, como os estudos de linguagem, né? Então, que aí tem a discussão do Wittgenstein, só a questão da linguagem representacional e a linguagem performativa. Então, o imperativo da imagem e essa profusão de imagens na cultura contemporânea, ela instaura essa urgência de performatividade. E a performatividade não casa bem com as concepções representacionais da linguagem. É por isso que nós, que pensamos a questão da representatividade, nós devemos questionar também as concepções de linguagem dos meios de comunicação. Por exemplo, quem nega o racismo, ou os próprios racistas, né? O racismo da cegueira de cor, ou a gente falar assim, como que é um conceito do Bonilla, né? O racismo da cegueira de cor, mas, ao mesmo tempo, o daltonismo racial, são percepções que utilizam o tempo todo concepções de linguagem, não é linguagem performativa. Que da linguagem performativa, a linguagem constrói o mundo. Não é que você vai lá com o uso da linguagem e descobre alguma coisa. Inclusive, o nosso pensamento, ele é uma produção da linguagem. O Vygotsky, que era um cara ligado à educação e que estudava a linguagem, ele dizia que antes da gente pensar,
a gente precisa adquirir linguagem. E isso é o mundo que nos dá. Aí o Wittgenstein é fundamental para falar sobre os jogos de linguagem, em que nós nascemos imersos numa cultura e nós aprendemos esses jogos, os mais simples, pedir, obedecer, prometer. A linguagem faz coisas no mundo, né? E por isso que a gente tem sempre que falar sobre a neutralidade, que não existe. E quando a gente fala em representatividade, a representatividade hoje que é exigida, que a gente está vendo hoje, esse avanço nos próprios meios de comunicação, vendo mulheres protagonistas pretas em telenovelas, isso é fundamental nas séries, né? Porque as pessoas precisam se ver na televisão, né? E as pessoas se vendo é fundamental. Então, me lembro do Cazuza, né? Ele dizia que sua verdade não corresponder aos fatos, né? Uma coisa assim, que é justamente você pensar que o tempo todo tentam disfarçar o que não dá mais para disfarçar. Então, acho que esse debate é fundamental a gente demonstrar que o discurso que da neutralidade não cabe mais. Não cabe mais. Não existe neutralidade nem em UTI neonatal, se a gente for levar um paroxismo desses. Mas a gente tem que pensar. Então, pensar sobre as desigualdades raciais, sobre o racismo digital, é pensar também as concepções de linguagem sobre o mundo, sobre nós, sobre as relações, o mundo relacional. Eu acho que é fundamental a gente pensar. Eu penso assim, desde a graduação, eu estudava os meios de comunicação porque o interesse maior meu sempre foi, desde a graduação, a cultura contemporânea. E para você pensar a cultura contemporânea, temos que levar em consideração os meios de comunicação. E quais são as concepções de mundo que esses meios de comunicação transmitem para nós? Sim. Quem são os donos da mídia? Né? Os herdeiros que criaram os jornais, as concessões de TV que receberam, eles são herdeiros de quem? Então, são questões que a gente precisa colocar. Então, eles não vão passar a visão de mundo hegemonicamente do oprimido, vai ser a visão deles, de quem comanda, da classe dominante. Então, eu acho que o chat GPT, qualquer outra forma de algoritmo de comunicação, de criação de imagens, vai levar em consideração tais valores que estão enraizados na cultura. Desculpa ter falado isso. Não, eu só ia te aproveitar que você estava com a palavra, porque eu até vou pedir desculpas às meninas, porque eu tenho que administrar aqui o tempo, e tem uma pergunta sobre isso que o Luciano está tangenciando, para ele já responder isso, depois a gente administra o tempo. Tudo bem, Luciano? É que você queria a palavra só para a gente poder administrar aqui e contemplar todas as nossas interações. Sobre isso que você estava falando, Luciano, o Alexandre Nascimento direciona uma pergunta para você, e ele fala assim, Luciano, né, o chat GPT contempla a epistemologia preta sendo pautado na escrita branca? Que aí você já pode desenvolver essa resposta e depois a gente passa para as outras com as meninas. O microfone. Foi. Alexandre é um companheiro da época da PUC, ele fez graduação em Ciências Sociais. Hoje ele trabalha com agroecologia a partir de toda uma concepção afrocentrada, né? Participa em quilombos, tem trabalhos muito sérios nessa área. Mas a pergunta dele é fundamental, justamente que a gente estava pensando, ele até colocou ali uma questão da imagem, que é justamente isso, né? Nós não somos os donos dos meios de comunicação, né? Eu acho que o YouTube ele trouxe a possibilidade também, de certo modo, de quebrar essa hegemonia da visibilidade branca e outras mais, né? Então, existe um regime de visibilidade que é hegemonicamente constituído, né? E que esse regime tem a ver também com o regime discursivo, né? Que existe a questão fundamental entre visibilidade e discurso, que uma retroalimenta a outra, um lado retroalimenta o outro, né? Então, o discurso sobre as imagens produz discurso e o discurso produz a imagem e vice-versa, e há a construção de ambos, que isso constrói o mundo, né?
os nossos ancestrais das cavernas foram os primeiros grafiteiros, né? Então ali já existia a estetização do mundo. Então acho que o mundo está sempre se reestetizando. Então essa discussão sobre os algoritmos passa por essa questão da linguagem e da estética. Inclusive a linha de pesquisa que eu faço parte é sobre estéticas de comunicação, né? E estéticas e tecnologias de comunicação. Então, a gente está dentro do assunto que eu faço parte da linha de pesquisa lá na universidade, no IPGcom. E eu acho fundamental ter esse debate, né? Obrigado, Alexandre, mas você está correto, essa crítica é fundamental, sim. Obrigada, Luciano. Vou passar a pergunta, a gente tem agora a Consolação, fez aqui a observação, a pergunta dela é dirigida, né, a todos os participantes, e nós temos uma pergunta para falar da professora Suzana Sacavino sobre o apoio, né, dos movimentos sociais. Se você pode, Karina, falar sobre essa relação dos hacker clubes no Brasil, se você tem, né, essa experiência. Então, para a gente administrar, vou dar a palavra agora à Karina, e em seguida eu faço a pergunta que é para todos e a gente já vai se encaminhando para o final. Tudo bem? Obrigada, gente. Ao vivo é assim, a gente vai aqui administrando, é a vida acontecendo. Sua palavra, Karina. Pronto, serei breve. Sim, os hacker clubes apoiam movimentos sociais, inclusive são também apoiados por movimentos sociais. Inclusive tem movimentos hackeristas, como Transparência Hacker, né, que participou de uma ação muito bacana chamada Ônibus Hacker. E por serem de São Paulo, eles também trabalhavam com pessoas ligadas ao Garou Hacker Club também de São Paulo. Aqui em Salvador, nós também tivemos a oportunidade de trabalhar junto com alguns movimentos sociais, né, de diversos tipos, como a Juventude Ativista de Cajazeira, o pessoal da Teto, movimentos também populares de pessoas sem teto, enfim, é uma relação realmente possível, ela existe, mas tudo depende do movimento e depende do Hacker Club. Porque, assim, eu falo com muita paixão e com muito romantismo, porque eu vivo uma realidade específica no Hacker Club que eu faço parte. Só que cada Hacker Club é uma resposta global a uma situação local. Então, existem-se experiências de movimentos sociais ligados a Hacker Clubs e vice-versa, né? Mas nem todo Hacker Club apoia movimento social, porque nem todo Hacker Club tem a mesma concepção, por exemplo, de tecnologia, a mesma concepção de democracia. Então, nós somos bastante heterogêneos, assim, enquanto clubes, mas existe, sim, essa relação, né? E a gente acha muito bacana que a gente consegue manter, ela é muito profícua. Só para concluir, tem, inclusive, alguns hacker clubs, o nosso faz parte desse exemplo, que mantém servidores de comunicação para comunidades e para movimentos. Então, comunidades quilombolas, movimentos feministas. Então, o clube ele não participa necessariamente do movimento, mas ele ajuda a manter um servidor de tecnologia específico. Por quê? Porque as pessoas daquele movimento não têm o conhecimento, e o pessoal do Hacker Club tem. Então, tem toda essa sinergia possível, sim. Obrigada pela pergunta. Obrigada, Patrícia. Enquanto você falava, você até falou da Rádio Novelo, né, de um podcast. Primeira vez que eu ouvi falar sobre a colonialidade na vida digital, racismo digital, racismo do algoritmo, foi de um podcast também, chamado Capítulo 1. Hoje tem podcast. Ela vai lendo o capítulo 1 de diferentes livros, e aí esse livro chama Tecnologia do Oprimido, Desigualdade e o Mundano Digital nas Favelas do Brasil. E aí o Davi Nemer, que é um professor, um estudioso dessa área, vai criando um quadro teórico para falar justamente desses espaços de opressão, que para uns é liberdade e para outros é espaço de opção. E aí ele vai fazendo um paralelo, enfim, com o trabalho do Paulo Freire. Também recomendamos, junto com a Rádio Novelo, que também é um ótimo podcast. Aí você foi falando, eu fui lembrando desse outro podcast, Karina. Bom, agora a palavra é para os quatro, a pergunta é para os quatro, é da Consolação Lucinda, e ela pergunta o seguinte: assim como os Hackers Club, que iniciativas podem contribuir para a democratização do acesso e enfrentamento da exclusão digital
nos contextos periféricos. E aí eu vou dar a palavra primeiro para a Luciana, que está ali esperando a vez dela já há algum tempo, e vocês também já podem se encaminhar para se despedir, que a gente já está ali no limite do horário, tá bom? Tem a palavra, Luciana. Eu acho que para contribuir para a democratização do acesso, eu acho muito importante que a gente se volte para uma educação freiriana. O Freire lidava muito com imagens para identificar os códigos locais. Então, ele convivia um pouco com os grupos e, ouvindo as conversas, ele trazia imagens relacionadas àquelas conversas para gerar novas conversas. E, assim, ele trabalhava com os códigos locais. E não só isso, mas também buscava validar validar no sentido de que tem alguns diálogos dele com alunos, né, com estudantes, e o estudante perguntando para ele e ele devolvendo para o estudante, perguntando para o estudante, numa troca de conhecimento, que ele diz, não, eu não detenho todo o conhecimento. Então, num reconhecimento dos conhecimentos e códigos locais. Então, a gente precisa rever Freire, né? A gente, como escola, como a Karina disse, né, trazendo também o filme, o quanto a gente sabe que a escola forma o mundo que a gente vive, e o quanto o mundo que a gente vive é colonial e continua sendo, e a escola mantém esse tipo de sistema, de regime, como o Luciano está trazendo. Sim, queria só dizer que a gente desfazer um pouco dessa coisa do mundo atual, né? O ChatGPT traz muitas... Ele é uma busca, o ChatGPT é uma busca organizada, que organiza respostas, né? Mas é um site de buscas, como o Google é um site de buscas. E como a gente pode pensar também que isso não é novo, porque se a gente vê nas culturas hegemônicas, né, que acabaram com outras 1000 culturas, quem dominava a escrita impunha uma ideia de desenvolvimento, né? Então, essa coisa do domínio das técnicas, né, dos materiais, é importante para a gente olhar. Domínio é outra palavra ruim, mas essa aproximação, essa participação, aliás, em todos os processos que nos permeiam, é importante, né? Então, acho que é isso, voltar ao Freire. Obrigada, Luciana. Que apareceu agora a pergunta da Cleonice, ela é bastante semelhante com a ela se aproxima da pergunta da Consolação, né? Estratégias para enfrentar a superação dessa tão cruel realidade colonialista, né? Você traz o Paulo Freire, acho que de alguma maneira também contempla ali a Cleonice. Patrícia, a palavra é com você. Patrícia, tá ouvindo? Deixa eu fechar aqui a câmera, de repente melhora para ela, será? Karina, vou passar a palavra para você. Acho que a Patrícia caiu. Pronto, esperamos que ela consiga voltar. Sim. Pois é, iniciativas que podem contribuir para a democratização do acesso, enfrentamento à exclusão digital e o que dá para a gente fazer para poder mudar esse caminho, né? Apesar de talvez a minha fala parecer que eu sou contra a escola, eu não sou, não. Pelo contrário, eu sou extremamente freiriana, e por ser extremamente freiriana, eu sou radicalmente a favor da escola pública de qualidade para todos. E, para mim, a iniciativa mais importante contra a desigualdade é a escola. E, infelizmente, é uma das que hoje em dia é menos valorizada, né? Hoje em dia, como professora de estágio, eu vejo que professores e alunos
Estão desencantados, imagina, né, com aquela realidade. Professores fazendo o melhor que podem, nas condições que têm, e aqueles alunos, né, muitos, mas não todos, que conseguem superar a realidade que vivem. Mas a escola é uma saída, principalmente acreditar na escola pública, defender a escola pública. Né? Acredito também nos coletivos organizados de jovens. E, para mim, o primeiro deles começa também na escola, que são os grêmios. Infelizmente, nós não temos mais políticas públicas de investimento a esses conjuntos democráticos, né? Pequenos conjuntos. Aí a gente precisa realmente reavivar essas coisas. Os coletivos de artistas, os coletivos esportivos, né? A gente, no mundo do hackerismo, tem também os grupos dos fazedores, né? Que são os makerspaces, os labs artísticos. A gente percebe que nós temos, sim, né? Várias iniciativas que tendem a contribuir para essa democratização do acesso. O problema é que a gente não pode deixar tudo na mão da sociedade civil organizada, porque o país é muito diverso. Então, a gente precisa realmente ter mais controle sobre as pessoas com quem, por exemplo, a gente votou, acompanhar os projetos, acompanhar o que tem acontecido, né, nas nossas, né, junto dos que deliberam sobre nós, né, a partir do nosso voto. E é isso, fomentar iniciativas, mas também é isso que eu penso, né, pessoal, em realmente termos um pouco mais de inserção nos cenários públicos, né, principalmente pelo voto, acompanhando aqueles sujeitos em quem nós votamos. Isso é extremamente importante. Obrigada, pessoal. Obrigada, Karina. Patrícia? Está me ouvindo agora, Érica? Sim, você conseguiu ouvir as perguntas? Ouvi, da Consolação e Isso, da a possibilidade Cleonice. de minimizar a lacuna da exclusão social digital, é isso? Isso. Deixa eu ver aqui. Eu consegui ouvir a Érica agora falando no final, e ela até falando da abordagem que eu ia colocar, né? Estou na escola pública, e aí ela fala desse desencantamento que é observado em muitos, tanto no professor quanto no aluno, porque faltam políticas públicas realmente para ser implementadas e a gente conseguir ter os recursos, né? Como eu falei lá no início, essa exclusão digital ela está atrelada a vários itens, e o financeiro, porque a educação digital ela é cara, então você precisa ter políticas públicas voltadas para isso, e eu acredito sim, como ela falou, nos coletivos, de modo geral, né? Quando o país afora tem vários projetos, prefeituras que fazem esse processo de letramento digital, então vai ocorrendo nos bairros pequenos e depois você tem algo maior, e aí quando ela fala, né, da questão de não deixar tudo na mão só da sociedade civil organizada, porque aí você tem outros aparatos. E eu acho também que cada um que se colocar à frente ao uso dessa tecnologia e de uma maneira mais consciente, a gente vai conseguindo, né, atingir um grupo cada vez maior de pessoas. Eu acho que é isso. Conseguiu me ouvir até o final na internet, tá? Sim, conseguimos sim, Patrícia. Muito Eu obrigada. agradeço aí o convite. Foi muito bom aí debater. Vou depois ter que assistir tudo do início ao fim, porque eu cortei muita coisa, caiu muito. Sim, a gente hoje teve problemas com a conexão. Eu, no início, tive a sensação de que eu estava naquele limbo, que eu não sei se estão me ouvindo, se não estão me ouvindo, se eu estou online, se eu não estou online. E também o Luciano, né? Acho que ele caiu novamente, eu não consigo ver ele na tela agora. Era o momento dele responder. A gente vai se encaminhando, né, para esses momentos finais. Eu vou fazer aqui os encaminhamentos finais, ver se o Luciano consegue retornar para poder responder esse último momento. Mas eu não posso deixar de agradecer, né, a presença e a participação de todos e de cada um de vocês, né? Algumas perguntas continuam surgindo ali no chat, mas a gente precisa encerrar esse momento, então eu posso pegar essas perguntas e depois encaminhar para o Luciano, enfim, para as outras pessoas, caso queiram, né? Enfim,
compartilhar também novas reflexões. Vocês podem também acessar essa live em outro momento, está disponível no nosso canal no YouTube. Então, agradeço imensamente, né, pelo conhecimento compartilhado e pelo conhecimento reconstruído, né? Quantas novidades aqui, Luciana, Patrícia, também o Luciano e a Karina. Muito obrigada por dedicarem o seu tempo, as suas experiências e seus engajamentos, né? Tenho certeza que vão inspirar aí as nossas ações concretas nos nossos espaços de atuação. Então, vocês têm as palavras para a gente encerrar essa live, porque esse diálogo está longe de terminar, né? A gente pode aí continuar construindo esse senso de comunidade, que é o mais importante e que tecnologia digital nenhuma tem, né? Que é o que nós temos enquanto humanidade e que nos dá o senso crítico, né, diante dessas estruturas. Então, a gente vai finalizando, vocês podem se despedindo do pessoal. Patrícia? Oi, estão me ouvindo? Uma palavra para se despedir. Agradecer, muito bom conhecer a Érica, a Luciana, o Luciano, a Luciana e o Luciano, né? Cada um numa perspectiva, mas eu acho que todo mundo integrou a proposta que tinha e realmente o debate não se esgota nunca, tanto um quanto o outro, tanto quanto a questão da colonialidade, do racismo, da tecnologia, da exclusão, da inclusão. São coisas que a gente vai repensando nos diferentes espaços que nós vamos atuar aí. Tá bom? Agradeço e um bom descanso aí para todos nós. Obrigada, Patrícia. Karina? Gratidão, gente, a todos que nos assistiram, gratidão pelo convite, aos colegas com quem podemos compartilhar, né, essas palavras. E é isso, sigamos juntos, sigamos na utopia freiriana de que a mudança está ali na frente, a gente não vai parar. Obrigada, Karina. Luciana? Eu agradeço muito pelo convite, por esse diálogo aqui. Quero muito estar próximo, quero já entrar em contato com a Karina para saber desses clubes. E acho que é isso também, assim como a Karina disse, a escola pública é muito importante que a gente não só a defenda, mas que a gente participe cada vez mais desses espaços, né, que são de formação do nosso povo. Então, eu quero só agradecer e dizer do desejo de querer continuar esse diálogo para que a gente consiga organizar a raiva. Né? Às vezes a gente fica, né, com muitas raivas né, é uma frase que tem sido usada e que é realmente que a gente sente nesses contextos tão opressores e que a gente esteja junto para enfrentar isso. Muito obrigada e muito bom estar com vocês. Obrigada a você, Luciana. Gente, muito obrigada. Infelizmente, o Luciano não retornou. Eu tentei contato com ele aqui pelo WhatsApp. E aí a gente fica sem se despedir dele, mas eu vou mandar uma mensagem para o WhatsApp dele, agradecendo a participação dele em nome de todo mundo que está aqui online com a gente. Muito obrigada e continuem compartilhando esse link para a gente fazer circular essas nossas reflexões, essas nossas inquietações, né, Luciana? A gente fica assim inquieto, e agora? Para onde a gente vai? O que a gente vai? E o importante é que a gente vá junto, né? Participando, refletindo, afirmando a democracia, fortalecendo a cidadania, né, construindo essa nossa ideia coletiva de vida digna. Muito obrigada, gente. Uma boa noite para todo mundo. Até a próxima.